Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. O nosso autor de hoje é o Vinícius Belisário, ele já está aguardando para conversar com a gente, mas antes vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele, que é Pedagogia da Opressão. O machismo vivenciado, denunciado e combatido por garotas do ensino médio. Primeiramente, Vinícius, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cida Cardoso? Tudo bem, sim, graças. E você? Tudo certo por aqui também. Vinícius, para a gente então iniciar nossa conversa, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouco quem é o Vinícius, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Tá bom. Bom, eu sou Luiz Vinícius, o meu nome original é Luiz Vinícius, né? Luiz Vinícius Belisário, mas todos me conhecem como Vini, como Vinícius, e é assim que eu me identifico. Eu tenho 53 anos, 54, completo esse ano. A minha formação inicial é em ciências sociais, sociologia, antropologia política, mas aí eu enveredei também para a área de educação, que é da onde vem a minha pesquisa, essa pesquisa em específico. Eu atuo tanto no mercado, profissionalmente falando, né? Eu atuo tanto no mercado corporativo quanto no educacional. Então, eu sou professor de pós-graduação do Instituto Ânima, trabalho especificamente com professores e professoras da escola pública, então eu atuo como professor uma vertente, né, da educação do Instituto, que atua com trabalhar as habilidades socioemocionais e neurociência, voltadas para a educação, e para professores públicos. A gente trabalha com vários estados, né, enfim. E atuo também no mercado corporativo com consultorias. Trabalho com consultorias voltadas para a questão da gestão, olhando sempre para o gestor, obviamente, para o colaborador, mas pensando nos desafios da gestão em gerenciar pessoas. Mulheres, homens juntos, negros, pessoas com deficiência, pessoas cis, trans, enfim, esse universo todo, né, de diversidade humana, mas como que é você ter um ambiente onde todas essas pessoas trabalham e se entendem, se respeitam, entendem as suas identidades, as suas particularidades e também ali, obviamente, entregam resultados, né? Tem uma equipe que tem um ambiente e uma cultura que seja de acolhimento, de pertencimento. Então, circulo nesses dois universos, né? Trabalho com educação socioemocional, dentro do campo da educação, como eu já falei, mas também implantando programas de socioemocional em escolas. E escrevo, sou casado, tenho um filho que está na fase agora de pré-vestibular, 17 indo para 18 anos, então aí a gente começa a sofrer tudo de novo. A gente acha que depois que a gente passa, né, Cida, que agora esquece, você tá com uma novinha, você tem uma novinha aí, mas a gente fala assim, agora já me formei, agora já tô em outra, não vou mais me preocupar com vestibular. A hora que os filhos chegam nessa fase, você sofre ainda mais, porque daí você não pode fazer muito, né? Porque daí é ele. Então eu tô agora nessa angústia do sofrimento do pré-vestibular. Mas, enfim, basicamente, profissionalmente, esse é o Vini. Eu vou deixar para sofrer assim, um pouquinho mais na frente, por enquanto ainda vou curtir a infância, mas obrigada pelo alerta, que eu já sei que eu vou sofrer junto também. Aproveite as fases, Cida, aproveite as fases. Eu brinco que ser mãe, que ser pai, né, que ser que ter alguém que você cuida, passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu olho para o meu menino ali, assim, deitado na cama, aquele homem zarrão, e eu sinto saudade de pegar ele no colo, sabe? Porque parece que foi ontem, mas então ter filhos é você sentir saudade de uma pessoa que já não existe mais, porque já mudou a fase, mas está com você ainda.
Mas aí é um eterno aprendizado, porque daí você aprender nova fase, entender aquele outro ser naquela nova fase de novo, então a gente fica aprendendo o tempo todo, é um desafio gigantesco. É verdade. Vinícius, agora que a gente já te conhece um pouco mais, eu gostaria de saber de ti como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre essa tua obra. Olha, eu encontrei a editora muito. É óbvio que tem o serviço dos algoritmos, né? Porque eu encontrei por conta das redes sociais mesmo. Na verdade, por conta de um romance que eu escrevi, eu acabei tendo muitos contatos com editoras, né? Assim, e aí a gente fica na internet, transita e entra em contato com uma e vai a gente vai viciando ali, né, o algoritmo. Mas a minha busca estava voltada para o meu romance, e não exatamente para pensar na minha pesquisa. E aí apareceu vocês. Eu vi um vídeo do Ivânio, do Ivânio. Eu vi um vídeo do Ivânio e o que me chamou a atenção foi justamente o foco de vocês trazendo para a questão acadêmica, em tudo que vocês ofereciam nesse aspecto, que eu acho que também é muito importante, né? Não só você produzir um livro, mas você produzir o livro, mas que ele tenha, que ele atenda às necessidades, às exigências acadêmicas, né? Enfim, que ele possa ser qualificado ali, que a gente realmente possa colocá-lo ali no nosso Lattes ali com propriedade. Então, aquilo me chamou muito a atenção. Eu escrevi, rapidamente eu recebi uma resposta, eu não vou me lembrar o nome da mocinha agora, porque eu falei com tantas pessoas depois, mas enfim, ela marcou uma reunião já comigo, aí a gente, né, e aí eu organizei minha agenda e ela já estava lá, né, no dia. Ela me apresentou toda a editora, ela saiu com o celular dela, depois apresentou a editora, apresentou a equipe, porque ela estava atrás, tinha uma prateleira tão maravilhosa de livros, com um Paulo Freire, assim, todo fofinho atrás. E aí, no primeiro momento, eu até olhei e falei assim, eu acho que é um plano de fundo, né? Eu acho que é um papel de... Aí depois que a conversa desenrolou, que a gente já tinha dialogado sobre as questões mais importantes, assim, eu perguntei para ela, assim, me diz uma coisa, essa prateleira aí é real mesmo? Ela falou assim, não, é real. Daí ela foi pegando, aí ela falou, deixa eu te mostrar a editora. E aí saiu mostrando, entrando nas salas, que é muito lindo, assim, foi um super atendimento, muito, muito humanizado. Acho que isso, considerando os tempos atuais, não é? Onde tudo é digital, onde você fala o tempo todo com um chatbot ou, né, com uma inteligência artificial. Então foi muito humanizado. Sempre tive contato com as pessoas entraram em contato, ou pelo WhatsApp, ou por reuniões. Então foi dessa forma, assim. Mas eu acho que o que me ganhou foi o acolhimento, sem levar em consideração o que oferecem, o plano, as facilidades todas, mas assim, o atendimento me ganhou muito, que eu não tinha encontrado em outras, assim. Que bacana, que bom que tu se sentiu acolhido, que se sentiu bem atendido e que apesar da distância física, mesmo conversando via na forma online, conversando pela internet, ainda assim tu se sentiu muito acolhido, como se tivesse sido uma conversa assim frente a frente. Que bacana. Foi isso mesmo. Que legal. Vou colocar novamente aqui em destaque a capa do livro do Vinícius, que é Pedagogia da Opressão, o machismo vivenciado, denunciado e combatido por garotas do ensino médio. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso à obra do Vinícius Belisário, Pedagogia da Opressão, o machismo vivenciado, denunciado e combatido por garotas do ensino médio. Vinícius, agora eu gostaria de saber de ti, como é que foi esse teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre o assunto, e também te pediram um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro.
Olha, o que me motivou, acho que foi a minha vivência mesmo, né? Eu tive uma mãe que teve uma pequena passagem assim na minha vida, porque ela faleceu muito cedo, eu tinha 11 anos, mas acho que desde ali do início eu tenho uma irmã, então a relação lá em casa sempre foi essa de equidade mesmo, né? E não existia essa conversa escancarada, não conhecia as terminologias, mas depois, né, com o passar dos anos estudando, falava, poxa, mas a minha mãe fez isso, mas a minha mãe me explicava isso, né? Quando lendo as teorias, falando, poxa, era assim que minha mãe me tratava. Mas para além disso, já tinha uns. Esse livro, na verdade, essa produção foi da minha entrega do meu TCC, é um TCC da pós-graduação na USP. O acordo até o final era que nós entregaríamos um trabalho em conjunto. O TCC seria um trabalho em conjunto. A gente tinha que desenvolver um jogo voltado para a educação, porque a pós ela era uma parceria com a Stanford, da USP e a Stanford. Então, tinha a questão de tecnologia envolvida, educação. E nós, então, em grupo, tínhamos que desenvolver um projeto. E aí nós desenvolvemos e foi tudo bonitinho. E aí, quando a gente voltou das férias, faltando no último semestre, voltamos em agosto, o pessoal estava de greve na USP, inclusive. Quando a gente retornou, a gente teve a maravilhosa notícia que a gente teria que entregar também um TCC individual. Ele falou assim, mas não foi avisado. Ah, mas mudou, enfim. E aí a gente tinha de meados de agosto até o início de dezembro para entregar um TCC individual. E foi nesse tempo que eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Só que eu atuava numa ITEC, né, em São Paulo, que é uma escola técnica do Centro Paula Souza, e nessa escola eu já trabalhava a discussão, eu trabalhava com sociologia e eu trabalhava a discussão de desigualdade de gênero. E eu tinha trabalhado com as minhas alunas e os meus alunos um livro da Naomi Wolf, chamado O Mito da Beleza. Eu trabalhava ele no último bimestre e a gente fazia a leitura do livro todo, semanalmente, capítulo a capítulo, e fazíamos o debate e as discussões. E isso gerou uma loucura na escola, no sentido das meninas se organizarem, no sentido de criarem, enfim, manifestos, pressionar gestão, de denunciar professores, e aí foram vindo as denúncias, porque daí elas foram tendo uma compreensão maior daquilo que elas viviam. E elas estavam em cursos que eram cursos, entre aspas, aí, né, que o mercado chama de cursos masculinos. Né? Não existe curso masculino ou feminino, mas tinha aquela coisa, elas estavam em cursos que eram cursos masculinos, processamento de dados, logística, informática, essas questões. Então elas eram minoria ali no meio daqueles homens todos, daqueles garotos todos. Então foi daí que eu falei assim, eu já tenho um trabalho aqui que eu faço, falei assim, eu vou utilizar isso. Aí eu desenvolvi um formulário de perguntas com 31 perguntas, e dessas perguntas eu entrevistei, eu abri no grupo, que eu fazia parte do grupo onde elas estavam, abri para quem se voluntariasse, 5 garotas se voluntariaram, por conta do tempo, foi a quantidade, assim, falei assim, a minha orientadora falou assim, Vinícius, mais do que 5, você vai ter trabalho demais. E aí, enfim, entrevistei as garotas, a partir das falas delas, que estão no livro. Então, temos as falas das garotas, realmente, nos livros, os nomes, né, todos mudados, trocados, mas são falas de meninas de 15 a 16 anos, todas as 5 estão dentro dessa fase, e as falas são pesadíssimas, porque evidencia justamente, né, o horror que qualquer mulher vive desde que começa a se tornar ali né, começou a entrar na puberdade, ou menos, né, como a gente sabe, né, mas das invasões físicas mesmo, mas das invasões com os olhares e dos comentários, enfim, e aí eu vou fazendo essa relação das falas delas com as falas das teóricas, e aí eu vou trabalhando isso e eu faço uma análise da realidade,
mas aí eu dou alternativas ali, porque eu traço uma metodologia de como se trabalhar essa temática dentro da escola, de como a gestão tem que se comportar, do que é necessário, do que é importante para os professores também, né, para a coordenação, os olhares atentos, enfim, mais ou menos isso. Mas foram 3 meses ali, menos de 3, foram 3 meses ali, se for dizer, para escrever tudo. Foi uma correria, mas enfim, deu certo. E aí eu fiquei com ele guardado, né? Fiquei com ele guardado. A minha orientadora disse que ele tinha uma densidade que ele poderia ter sido feito no mestrado, né, por conta da densidade e tudo mais, e da quantidade de material que tinha, e a banca também, né, teceu os seus elogios. Então eu falei assim, que bacana. Aí tem 2 artigos publicados a partir dele, mas aí quando estabeleci contato com vocês, falei, poxa, então acho que eu vou arriscar. Aí eu mandei, o pessoal adorou e, enfim, ele está aí. Fica então o convite à leitura da obra do Vinícius Belisário, Pedagogia da Opressão, o Machismo Vivenciado, Denunciado e... Ai, perdão que eu perdi aqui agora o tamanho da letra. E combatido por garotas do ensino médio. Vinícius, agora que a gente está ainda com a tua capa em destaque, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre ela, sobre ela, e que tu contasse a tua experiência junto à editora, tanto para a criação da capa, como também para a diagramação do miolo. Então, o processo acho que tudo tem a cara da editora, sabe? Em cada fase, assim, e essa preocupação mesmo pelo acolhimento, pelo cuidado, em cada uma das fases, eu fui sentindo isso, sabe, Cida? Tanto no cuidado de falar assim, olha, como que você acha a diagramação, dá uma olhada, fonte, tá legal assim. Então, sabe, cada fase passando e esperava o aval. Olha, como que tá? Você consegue me dar fazer essa leitura prévia e devolver até tal data? Não vai dar até... Então, sempre esse cuidado, ajustando sempre, né, a minha realidade e muita atenção, assim, muito carinho. Com essa construção, né, do miolo, da diagramação toda. Então foi muito bacana. E a capa, eu sou apaixonado pela capa, né? A capa, assim, ela ficou... Porque foi a minha ideia. E eu sou mais apaixonado porque o Gabriel, que foi o designer, né? Nem sei se é esse o nome, mas acho que é isso mesmo, né? O design, o Gabriel, e eu até brinquei, eu falei assim, poxa, é nome de anjo, né? Porque ele foi maravilhoso, assim, mesmo, muito, muito, muito. Dá um abraço, um beijo para ele, porque ele é muito querido, muito atencioso. E aí fizemos uma reunião, foi de 1 hora mais ou menos, ele perguntando, e ele foi ali colhendo, e eu meio cético, eu falei assim, poxa, como que será que ele vai tirar alguma coisa daí? E aí chegou até o ponto dele, falei, mas aí, você tem alguma ideia que você gostaria? E aí eu queria alguma coisa que representasse todas as meninas em uma só, né? Por isso essa montagem. Eu falei assim, eu gostaria de todas as meninas em uma só. Né? Então é um pedacinho, se vocês perceberem, vai ser um pedacinho, né? Um olho de uma menina, né? Um olho de outra, um pedaço da boca de uma, de outra, e ele foi montando. Então ele fez isso, né? O cabelo, o tipo de cabelo, o tom de pele. E existia uma campanha de denúncia de violência contra as mulheres e tudo mais, e que existia uma mulher e que ela estava com a boca tampada, e que existia por trás a mão de um homem a tampando assim. E é muito chocante, muito forte aquilo. E como esse livro traz justamente a fala das meninas, são elas que denunciam, são elas as protagonistas que estão no centro, eu queria uma imagem que fosse o contrário daquela, que fosse elas tirando a mão e elas gritando, né? Então foi mais ou menos essa conversa que eu tive com ele. E aí ele falou assim, entendi já. Falou assim, se você encontrar imagens, me manda só para eu ter uma ideia visual.
E aí eu fui pegando imagens da internet que tinha, né? Inclusive aquela que tinha a mulher tampando, mas eu fazendo, já tínhamos conversado, eu feito a descrição. Enfim, e quando o Gabriel voltou, tipo, com, sei lá, uma semana depois, eu imaginei, agora vai se ter, sei lá, uma semana, menos de uma semana depois, o Gabriel me devolveu isso, ele devolveu literalmente isso, assim. Teve só uma questão, acho que mínima, que a gente mexeu, que era não lembro se era na boca ou na mão, mas assim, ele entregou pronto, assim, sem praticamente, com 99% de exatidão daquilo que eu queria. Quando eu olhei, eu falei assim, poxa, era isso. Assim, então ele foi incrível mesmo, e eu acho que isso tudo tem a ver com o ambiente aí, com a equipe de vocês, porque foi tudo maravilhoso, desde o primeiro contato, a estruturação do miolo todo, contato com as outras pessoas que foram dando respaldo, a Madalena, as pessoas que foram, né, aparecendo nas outras etapas, até finalizar com o Gabriel, aí sim, com chave de ouro. Que bacana, que bom saber então que as tuas expectativas, aquilo que tu idealizou para o teu livro, pôde se tornar realidade e que tu gostou bastante da capa, que tu sentiu que realmente que veio assim de primeira já aquilo que tu imaginavas. Então é muito legal ter essa devolutiva por parte dos autores também. Antes da gente finalizar, eu gostaria de reforçar para você que nos assiste que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso à obra do Vinícius Belisário, Pedagogia da Opressão, o machismo vivenciado, denunciado e combatido por garotas do ensino médio. Para a gente fechar, então, agora, então, a nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, um recadinho para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, seja do seu livro autoral, seja do TCC, do mestrado ou doutorado, porém ainda não o fizeram. Tá bom, Cida. Acho que quando a gente escreve, né, e eu também escrevo, né, de forma autoral, sem ser acadêmica, é muito comum a gente ter uma certa insegurança, né, com a escrita e tudo mais. E acho que essa foi um exercício muito bacana, porque a gente também se submeteu. Eu tinha passado por uma banca, enfim, mas não tinha apresentado para uma editora, né, não tinha recebido esse feedback também, né, mercadológico. Então, acho que isso foi muito legal, porque também te dá um reforço, trabalha, né, ali na sua autoestima, fala assim, não, olha que bacana, né? É possível. Então, e às vezes a gente deixa guardado. Essa minha pesquisa mesmo, ela ficou guardada por 10 anos. Ela estava guardada há 10 anos. Eu estava ali, tirando ali, estruturando artigos, mas nunca pensando em publicá-la na íntegra. E mesmo, né, 10 anos depois, ela está super atual, se a gente pegar, né, a discussão, a violência em relação à mulher cada vez aumentando mais, a gente teve um aumento de 100% praticamente nos feminicídios, então o tema é muito atual, infelizmente, né? Mas eu acho que é isso. Quem tem algo guardado e que não está com coragem, se submeta, coloca a prova, traz para cá. Se for acadêmico, né, tem todas as vantagens justamente de estruturar um livro que atenda às exigências, né, acadêmicas aí, então acho que isso é uma vantagem gigantesca, mas para também o autor, a autora autoral que tem ali, coloca, traz para crítica, porque isso engrandece e, obviamente, vai te abrir muitas outras portas, né? Porque um livro publicado, as pessoas te olham de outra maneira. Pode parecer uma coisa simples, mas as pessoas te olham de uma outra forma, isso te abre muitas outras possibilidades. Então, venham, encaminhem, porque o contato é extremamente humanizado, acolhedor. Tenho certeza que vocês terão o melhor feedback do mundo e vocês terão o melhor contato possível, assim, aqui. Eu acho muito bacana. Fica o recado do Vinícius para você e eu aproveito para te agradecer também pelo teu feedback sobre todo o trabalho da editora. Muito legal mesmo ter, como eu falei anteriormente, ter essa devolutiva por parte dos autores e que bom saber que
tu foi bem atendido, que tu foi bem acolhido e que hoje a gente pode fazer então esse lançamento digital do teu livro. Vinícius, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco nesse dia e poder então fazer esse lançamento do teu livro. Que é isso, Cida Cardoso, eu que agradeço mesmo o carinho também, você foi muito atenciosa desde do primeiro momento, e então só agradecer a atenção, esse cuidado todo, esse acolhimento, e parabéns a você, parabéns à editora por esse trabalho que é muito bacana também, né? Porque daí também a gente tem material, vai para as redes, então muito obrigado mesmo, de coração. E um cheiro, porque ainda muito novinha, não pode beijar a bebezinha novo, mas um cheiro na filhota. Muito obrigada, aproveita também e deixa o nosso muito obrigada a você que nos assistiu até aqui e deixa um recadinho, um convite, na verdade, para você. Para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. E de repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar então com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.